Um homem célebre. Olá, gente. Meu nome é Pestana e dizem por aí que sou bom em fazer poucas, mas não sei não. Então, eu sou do Rio de Janeiro, aquela cidade que falam que é maravilhosa, mas não é nem tanto maravilhosa assim. E foi lá que comecei a escrever minhas polcas. Então, mas sabe como um grande compositor? Eu detestava polcas. Polcas é música do povão. Bom, mas aí eu já tava velho, tal. Eu resolvi me casar, sabe? Todo homem precisa se casar. Aí eu resolvi me casar com uma mulher inteligente que também gostasse de música. Música clássica, claro. E ela era bem inteligente, sabe? Adorava música. Só que aí, né, sabe, como toda mulher não é perfeita, Maria também tinha os seus defeitos, como sempre. Ela era tuberculosa e viúva. E além disso, ela era como podemos dizer, ela se achava, né? Mas ela não era a mulher dos meus sonhos. Ela tinha um rosto meio redondo, uns cabelos doidos, uns olhos vesgos, uma boca torta, um cabelo parecendo de louca. E ela se achava linda, mas ela era horrível. Só que aí eu tive uma grande ideia, porque eu era muito apaixonado por música clássica. Então resolvi escrever uma música chamada Noturno, uma sinfonia linda, tocada no piano, inspirada em grandes compositores como Mozart, Beethoven e Chopin. Uns falam Chopin, mas é Chopin. Mas aí, né? Sabe como nada é perfeito também. Eu fui ao piano tentando criar essa música. Tinha ela toda na minha cabeça. Ela ia ficar linda, linda. E compus ela. Mostrei ela para minha esposa, Maria. E ela também, como uma excelente amante de música clássica, escutou e fez uma pergunta que cortou o meu coração. Ela perguntou se era de Chopin, mas eu queria um brilho para mim. Então eu fiquei tão desesperado, tão, tão desesperado, que comecei a ficar com raiva, chorei, sei lá o que eu fiz. E aí eu pensei até na minha morte. Eu queria me enforcar. Sim, eu queria me matar. Mas aí, para piorar mais a minha situação, Maria, que já era tuberculosa, ela morreu. Morreu de tuberculose. Eu até que gostava dela, apesar dos defeitos. Ela foi a mulher da minha vida. Após a morte de Maria, eu fiquei tão sozinho e comecei a escrever minhas polcas, sempre na tentativa de compor uma música melhor. Aí, uma noite de Natal, assim que Maria morreu, estava eu, sozinho, olhando para a árvore de Natal. E tive uma grande ideia, grande mesmo, criar um requiem. Requiem é uma música clássica, claro, que homenageia pessoas que já morreram. Então eu fiz o requiem. E passou um mês e nada de inspiração. 6 meses e nada de inspiração. Aí eu comecei a ficar nervoso. E depois de um ano, sabe o que saiu? Absolutamente nada. Eu definitivamente era péssimo para fazer música clássica. Só que aí, sabe o que eu fiz? Eu parei com essa vida. Parei de escrever polcas também. Era a única coisa que eu sabia fazer de bom. 2 anos se passaram. E lá estava eu, em casa, de boas, claro. E aí apareceu um editor de uma ótima gravadora, pedindo para eu gravar polcas. E como sabe, eu estava sem fazer nada. Então decidi voltar para essa vida de polcas. E aí eu aceitei o contrato. Ele era definitivamente polcas, só polcas. Não sei por que o povão vê graça de escutar polcas, mas
dando dinheiro, fazer o quê? E aí eu tive que fazer polcas, polcas, polcas e polcas. E fiz muitas. E na minha opinião, elas não eram boas, mas o povão gostava. Passou um tempo e eu já estava velho. Também adoeci. Sim, fiquei doente. Já estava quase morrendo. E o meu editor falando: quero polcas, quero polcas. E eu doente, doente, tossindo. E eu fiquei com tanta raiva que eu não fiz uma polca, eu fiz duas. E esfreguei na cara dele. E estava eu, quase morto, com uma cara de louco. Fui coroado o rei das polcas. Sim, eu definitivamente era excelente em polcas. E aí eu morri. Morri sem ter feito o que eu mais queria. Música clássica. Queria ser conhecido como um dos grandes compositores. Mas, pelo menos eu fiquei com o título de Rei das Polcas. E esse foi o fim da história Um Homem Célebre.